1 Samuel, livro de 1 Samuel, falando de Samuel. Vou estar na igreja do pastor Samuel, eu acho que é terça-feira ou é quarta-feira? Dia 13 é que dia. Então eu vou estar lá, e eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Samuel, e eu vou estar lá com ele. Glória a Deus! Amém? Amém. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Aleluia! Versículo 8 a seguir. Glória Tem alguém a Deus. aqui que não é crente ainda? Levante assim a mão. Só tem você, João, que não é crente ainda? Sua família toda já é crente? Essa moça que está do seu lado é crente? Glória a Deus. E você não teve coragem ainda de aceitar Jesus? Você é medroso, hein? Não, é sério. Você sabe que o cara aceitar Jesus como Salvador tem que ter muita coragem, irmãos. E eu demorei muito para aceitar Jesus na época, pastor Paulo, porque eu era medroso. E quando nós somos medrosos, nós temos dificuldade de tomar algumas decisões, principalmente decisões que mudarão a nossa vida. Acharam? Vocês conhecem toda a história? Então eu vou ler o versículo de número 7 a seguir. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 8, eu queria que toda a igreja lesse. Então chamou José rapidamente e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Versículo 12. Então mandou chamar seu lugar, que era muito vigoroso e sedante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Amém. Só até aqui. Veja bem, quantas das vezes nós já ouvimos essa palavra? Se você consegue, pessoas que têm alguns anos de evangelho já conseguem ler todo sem precisar ler, né? Mas eu queria apenas fazer alguns comentários desse trecho da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que quando Deus chama um profeta, Deus chama ele e diz: olha, até quando terás dó de Saul? Até quando? Significa dizer que já fazia algum tempo que Deus já tinha falado para o profeta ungir o novo rei. Significa dizer que Deus não rejeitou Saul naquele momento. Ele já tinha falado com o profeta, mas o profeta estava aguardando mais um pouco. Quem sabe Deus mude de ideia. Que às vezes Deus fala conosco, mas falta a nossa coragem.
a nossa atitude. E aí a gente fica esperando o Senhor nos dar coragem. É sério, o Senhor nos dá uma estratégia para que tomemos a decisão certa. E aí Deus provavelmente já tinha falado. Aí ele vem novamente e disse: até quando terá dó de Saul, se eu já o rejeitei? Então veja, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário é: a Bíblia diz que quando Samuel vai até a casa de Jessé, antes de chegar na casa de Jessé, eles chamam os anciões da cidade. Quem é anciões? Na igreja do Véu, aquela igreja com o meu nome, Congregação Cristã do Brasil, anciãos geralmente são os chefes das congregações, né? São os chefes das congregações, é chamado de anciões. Lá não tem pastor, porque eles esqueceram de ler lá no livro de Efésios, no capítulo 4, quando fala que Deus deu o dom, uns para pastores, outros para profeta, outro para evangelista, outro para doutores. Esses versículos eles não conseguem ler. Aí eles falam que no Novo Testamento não existe pastor. É invenção da igreja do Brasil para Cristo e de outras seitas. É assim que eles dizem, né? Mas vejamos bem, a Bíblia diz que Deus deu esses dons uns para pastorear. Está lá no Novo Testamento, não é nem no Antigo, tem vários pastores que cuidavam. Ainda vejamos bem o que eram anciões, eram pessoas, chefes de famílias. Ainda hoje no Nordeste, os anciões, aqueles que têm aquelas famílias grandes, eles conseguem governar a sua família e eles sempre dão um direcionamento. Se ele fala, hoje eu vou ser crente, todo mundo da casa tem que ser. Ainda tem gente assim no interior, que o ancião da casa comanda os filhos, comanda o genro, comanda as filhas, comanda as noras, comanda os netos. É sério, o que eles falaram é aquilo, é lei. Né? Ninguém tem desejo próprio de falar, eu vou fazer isso. Não, é aquilo que eles falam. E os anciões daquela época tinham poder mesmo sobre a família. E aí Samuel chama. Na verdade eles vieram a Samuel. Foi nem Samuel que o chamou. Foi eles que vieram a Samuel e perguntaram: o que fazes aqui? Qual é o problema que o Senhor vem resolver? Porque eles tinham medo. Samuel não era apenas um profeta, ele era juiz. Então toda vez que ele ia lá, era para uma audiência séria, para resolver uma coisa séria. Samuel não ia tomar simplesmente um café, como o pastor de vocês, de vez em quando, vai na casa de vocês tomar um café, e no aniversário. Samuel não tinha tempo para isso, não. Samuel só ia lá quando o caso era sério. E naquele dia, os anciões vieram até ele. E ele diz: não se preocupem, porque a minha vida aqui desta vez é de paz. E a Bíblia diz que ele já levou um novilho. Olha lá, ele levou uma novilha para o sacrifício. Aí ele disse: então nós vamos até lá para esse sacrifício. Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele não vai só. Ele já chega com os anciões da cidade para presenciar aquele momento histórico, a escolha, a unção de um novo rei para o seu país. E aí ele chega. Quando chega na casa de Jessé, que Samuel conta a história, a primeira coisa que Jessé faz é apresentar os seus filhos. E ele começa por ordem do mais velho e vai descendo até o menor.
Diz que naquele período, Jessé tinha 3 filhos no exército. 3 filhos no exército. Naquela batalha do Golias com o exército, tinha 3 dos filhos de Jessé guerreando, porque eles não guerrearam, eles só foram para a guerra, mas ninguém guerreou, né? Eles foram, mas ninguém guerreou, eles foram, simplesmente. E o quarto que guerreou de verdade foi Davi. Então, Jessé teve 4 filhos que foram para a guerra. Ele tinha filhos, disse a Bíblia é bem categórica em afirmar que os filhos de Jessé eram formosos e bonitos, de boa aparência. Quando a Bíblia naquela época já fala que o cara tinha boa aparência, era mais bonito que eu. Não, é sério. Vocês estão dando risada porque não é vocês. Se tinha boa aparência, era mais bonito que eu. Então, existem algumas coisas que a gente ouve e que não são verdade. Por exemplo, nós vemos pessoas dizendo que Davi era feio e que Davi não tinha beleza alguma. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Davi era pequeno, de baixa estatura. Por quê? Porque ele era adolescente, ele não tinha crescido ainda. Então ele era um adolescente, ele estava em fase de crescimento. Mas se você olhar nos últimos versículos que eu li, diz que ele era de boa aparência. Ele tinha um defeito, que era ruivo, mas o cara era bonito. Não, sério. E aí veja só, era ruivo. O que é uma pessoa ruiva? Davi provavelmente era da cor de barro vermelho. É essas pessoas que são vermelhazinhas e às vezes tem umas pintinhas assim na cara. Tem alguém assim aqui? Não tem ninguém aqui? Não, a senhora não tem. Não tem ninguém aqui desse jeito. Então tem umas pessoas que são vermelhas mesmo, que você olha assim, ele não é branco, não é preto, não é moreno, não é... É vermelho mesmo, se você olhar, existe um barro que é mais ou menos daquela cor. E por que Davi não era tido como uma pessoa bem-vinda no seio da família dele? Por causa que era ruivo. Davi era ruivo, da cor do barro, que quer dizer, a palavra, que quer dizer que ele trazia sobre ele o pecado de Adão. Porque Adão, a palavra Adão quer dizer barro vermelho, né? O ruivo é a mesma coisa. E todo mundo que tinha aquela cor para o povo de Israel simbolizava que ele trazia no seu corpo a marca do pecado de Adão. E o povo de Israel, eles tinham sérios problemas com pecados e com discriminação. Se tiver, não sei se ainda hoje tem lei de bullying lá no Israel, mas se tivesse, muita gente ia presa. Porque o povo de Israel são um dos povos mais racistas ainda hoje. Imagine naquela época de Davi. Só para você ter uma ideia, o único defeito de Davi é porque ele era ruivo. Simplesmente esse, pastor Paulo. Mas ele era bonito, tinha boa aparência. Provavelmente depois ele cresceu, ficou do tamanho dos outros, mas porém ele era ruivo. Quando você abre a Bíblia no Salmo 23, você vê uma oração de Davi que todo mundo lê, é um dos salmos mais lidos pelo povo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí tem um versículo que diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Aí ele diz assim: porque ainda que eu andasse pelo vale
ver uma coisa. Pastorear ovelha era para homem velho, cara barbado, assim, que nem o pastor Laubert, que está muito chique, né? Assim, com esse bigode assim. Então veja só, era para homens fortes, homem que sabia lidar com a mata, com as ovelhas. Criança naquela época não pastoreava a ovelha. E diz alguns historiadores que a região que Jessé colocava Davi para pastorear era próximo àquele vale da parábola do bom samaritano. Era um vale que tinha ladrões e salteadores. E além de ladrões e salteadores, aquele caminho que passava em Samaria era um caminho perigoso, era um atalho perigoso, que era perigo você passar por lá só. Porque além dos ladrões e dos salteadores que saqueavam e matavam muitas pessoas, como na parábola do bom samaritano, havia urso. Se o ladrão não te pegasse, o urso te pegava. E além do urso também na região, tinha leões. Então o era conhecido como Vale da Sombra e da Morte. Por quê? Quem passasse sozinho estava passando no Vale da Sombra e da Morte. E sabe quem o pai da Jessé colocava lá? Davi, um adolescente. Sabe por quê? Porque ele queria se ver livre de Davi. Davi era uma maldição na família. Deixa eu dizer uma coisa. Quando os amigos, a família, os vizinhos convidavam a família de Jessé para o aniversário, todo mundo ia. Davi tinha que ficar em casa ou fazendo, cuidando de ovelhas. Tinha um banquete, um jantar especial, todo mundo ia. Davi tinha que arrumar alguma coisa para ele fazer. Talvez Jessé chegava e dizia: cadê Davi? Cadê o ruivo? Cadê o vermelho? E ele arrumava uma desculpa para dar. Sabe por que ele queria se ver livre do seu filho? Ele não era bem-vindo na própria casa dele. E aí estão os anciões da cidade, uma mesa posta, o sacrifício pronto, estava o óleo, estava o sacerdote, estava todo mundo, e passa-se os 3 primeiros filhos de Jessé que estavam no exército, e Deus olha para o profeta e diz assim: olha, o homem olha para a aparência, o homem vê o que está fora, mas eu vejo o que está dentro do homem. Você pode olhar, aleluia, para a aparência, para a roupa, para o cabelo, para a cor, e Deus olha lá dentro do coração e sonda. O Salmo 139, ele diz: tu me sondas e me conheces, e sabe de longe os meus pensamentos. É tu que me cerca pela direita, que me cerca pela esquerda, e a moça dos sonhos diz assim: é tu que me cerca em volta. Então pode ter leão, pode ter ladrão, pode ter urso, mas é o Senhor que está me cercando. Oh, aleluia! Deus disse para o profeta: eu vejo para o que está dentro, aleluia, do coração do homem. E uma coisa engraçada que eu me chama de Davi, eu fui pregar, no final de ano me chamaram para pregar no lançamento de uma cantora lá no Piauí, na minha cidade. Eu fui, e foi uma coisa fantástica.
Eu sempre vou no Piauí e ultimamente eu vou pregar em evento. Olha que coisa boa. Antigamente eu ia para visitar minha mãe, e a minha mãe, meu pai, a família inteira. E aí eu ia no culto, eu pregava. Agora eles me chamam para ir pregar lá. Né? Eu tenho até um DVD que eu estou pregando na posse da prefeita da minha cidade, né? Foi um culto realizado na Igreja Brasil para Cristo, lá em Jaipós. Eu tenho aí, quem quiser depois levar um para casa, a gente conversa depois do culto. Né? Tem até minha foto. Você leva o CD e vai junto de brinde a minha foto. O que foi, irmãos? O que vocês deram? Falando sério. Leva de brinde a minha foto para casa de vocês, e ainda tem a bandeira do Piauí para vocês orarem. O Piauí é o estado do Brasil que tem menos crentes. 7% da população de lá é evangélica. É o estado mais idólatra do Brasil. Então veja só, aí eu estive lá pregando terça-feira agora, no dia do meu aniversário. Eu fui pregar, irmãos, eu não imaginava. Não foi na praça assim, na foto assim, não dá para aparecer, porque no Nordeste a luz lá não clareia como aqui, é tudo escuro, é amarelo. E tinha uma multidão, irmãos, parece que a cidade inteira estava no culto. Todos os vereadores, prefeitos, secretários, empresários da cidade. E o culto era o culto de lançamento do CD de uma cantora lá da cidade. E a palavra que Deus me deu foi de quando Davi estava tocando para as ovelhas. Então ele estava no vale da sombra da morte, mas ele não estava empurrado. Que nem tem gente, criança fica empurrada, já viu? Pede uma coisa, você não dá e fica empurrado. Mulher também faz isso. Uma boa parte de mulher faz isso, pede uma coisa pro marido. Vamos jantar fora, ele sai, eu tô com a barriga cheia, não estou disposta para aquela coisa, não quer mexer no bolso, aí ela inventa qualquer desculpa, aí a irmã vai dormir empurrada assim. Aí ele diz, bem, eu te amo. E ela, fica de cara feia, isso é um perigo, viu, para vocês que são casados. Nunca deixe a mulher de vocês empurrar. Leve sempre no restaurante quando ela convidar, né? Para a glória de Deus. E aí você vê. É sério, irmão, é a melhor coisa que tem. Então veja só, Davi estava lá no vale da sombra da morte, mas ele estava adorando. A plateia de Davi eram as ovelhas. A Damares canta um hino que diz assim: quem te viu você na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai orar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Então veja só, para aí que vocês estão cantando ruim. Tem que cantar melhor para cantar o hino todo. Então veja só, a plateia de Davi não era como essa da Damares, né? Vão me ver no palco que você entra na plateia, não. A plateia de Davi era só ovelha. Ele cantava todo dia, o dia inteiro, pastor Paulo. Tocava a sua harpa. E só tinha ovelha escutando. Coitada das ovelhas de Davi, era tudo crente obediente. Não, ele sabe, pode ter certeza que elas sabiam louvar. Porque o cara tocando, ninguém merece ouvir louvores o dia inteiro. Um certo dia, Saul ficou endemoniado. E aí, o servo dele disse assim: olha, demônio, esse espírito aí só sai com louvor. Outro dia um irmão estava dizendo que louvor não expulsa demônio, mas a Bíblia diz que expulsa, né? Está na Bíblia, irmãos. A Bíblia não pode contradizer ela mesma. Oh, Deus, aleluia. Eles confundem muito quando tinha aquela caça de demônio naquele jovem, que Jesus diz: existe caça de demônio que só sai com jejum e oração. Existem tipos de demônio que só sai com jejum e orações. Mas tem demônio que sai só com o louvor do crente ungido. Pode ter certeza.
E aí o moço disse: olha, Davi, um dos servos de Saul, esse demônio que te pega, de vez em quando tu fica perturbado, só sai com louvor. Eu sugiro que o Senhor traga alguém para tocar, deixe alguém já reservado para tocar. Quando o Senhor estiver perturbado aí, querendo quebrar, destruir o palácio. E ele disse: se vocês conhecem alguém, ele disse: olha, Jessé tem um filho que toca, que é uma beleza. Se você quiser, nós podemos ir lá buscar. Sabe o que é isso? Davi ficava o dia tocando, mas no vale da sombra da morte sempre passavam outras pessoas, né? Não tinha só Davi. As pessoas era perigoso passar só, mas se passasse acompanhado, não tinha perigo. E quem passava lá? Os servos de Saul. E sempre que passava lá, paravam para ouvir Davi louvar. Diz: tem um cara que louva diferente. Ele toca só para a ovelha, mas se o Senhor quiser, a gente traz ele aqui para o palácio. E chamaram. E Davi, aleluia, ia tocar. Tinha 2 empregos. Davi, olha ali, tocava no palácio e depois cuidava das ovelhas. Um dia Saul disse assim: Davi, você está trabalhando demais. Vou falar com seu pai, como você é de menor. Agora você vai ficar só no palácio. E aí a Bíblia diz que Davi foi tocar no palácio. Só tocava para os grandes, para os príncipes, para as princesas e para o rei. Às vezes a gente tem que começar de baixo, tocando para a ovelha e depois louvando para os príncipes. Davi, houve nesse período um momento que a Bíblia diz que Davi tocava, Saul ouvia de um lado e com a outra mão estava com a lança para tentar matar Davi. Mas ele não parava de tocar, porque Deus é aquele que guarda, que abençoa, guarda. Mas para encerrar a palavra, esse comentário, eu queria apenas trazer esses comentários que todos vocês já conhecem. O profeta disse: eu não me sento à mesa enquanto o menor não chega. Sabe aquelas pessoas que se sentem rejeitadas, humilhadas, esquecidas, ninguém se lembra de você, e às vezes você se entristece, às vezes você fica emburrado, e aí você fica cuidando das ovelhas, fazendo lá no Nordeste, você fica na labuta, trabalhando, né? E emburrada. A senhora é de onde? Hã? De lá, perto. De lá de onde, irmã? De Uba. Hã? De Uba, perto de Capirosco. Tu é de Iuma? De Uba. Itiúba. Então em Itiúba tu diz assim: menina, eu vou lá na labuta, que é mexer nas coisas do serviço, né? Então veja só, fica emburrado, não quer fazer a obra de Deus, qualquer coisinha. Tem pessoas que ficam, irmãos, bravos e não quer trabalhar na obra de Deus. Davi não, ele continua. Oh, Deus. Sabe por quê? Porque você não está trabalhando para o homem. E quando você trabalha para Deus, o homem pode não te conhecer, o homem pode não reconhecer você, mas Deus sempre se lembra de você. Deus não se esquece o seu. Deus olha para o profeta e diz: ei, a comida está pronta, a mesa está pronta, vocês estão com fome, mas vão demorar mais um pouquinho, porque enquanto o menor não chegar, ninguém se senta à mesa. Ei, a casa de Jessé, deixa eu lhe dizer uma coisa, até onde Davi estava, era um tempo, era uma caminhada, e para ele chegar, era outra caminhada, então demorou um pouquinho, tiveram que jejuar mais um pouquinho por causa do menor, do rejeitado, aquele que não ia na festa, aquele que não entrava em aniversário, aquele que não era convidado, aquele que era sempre esquecido. Pastor Paulo de Freitas, ei, quando tinha uma lista, aleluia, de aniversário, de casamento, uma lista especial, colocava todo mundo, mas na lista o nome de Davi não estava. Um dia Deus olhou para o céu e viu que naquela lista Davi não estava. Ele disse: ei, peraí, manda chamar
certeza com vestes reais, porque ia se ungir um rei. Então não se ungiu um rei de qualquer maneira, tinha que seguir o protocolo. Vestes reais, passa-se todo mundo, chique, está lá todo mundo, e de repente vem alguém baixinho, descabelado, vermelho, sujo, com cheiro de ovelha, talvez não vinha de sapato, e ele veio todo desajeitado, e entra no meio daquele povo chique, e Deus diz assim para o profeta: pega o óleo, pega o vaso de azeite, pega o chique, e unge, porque este é para mim um vaso escolhido. E aí é por isso que ele diz no Salmo 23: é tu quem preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. É Deus quem vai preparar. Os primeiros adversários de Davi estavam dentro da casa dele, era o próprio pai. Mas o Senhor não esquece o seu. Ele diz assim: é tu, Holy Canto da Lavassai. Posso pedir minha igreja para se colocar de pé? Aleluia. Quem canta aquele hino? Quem te viu você na prova e não te ajudou? Cadê aquele povo do louvor aqui que sabe cantar? Vem cá. Eu quero cantar com vocês. Olha ali, ele diz: é tu, Senhor, quem prepara a sua mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Aí ele finaliza: e ungiu a minha cabeça com honra. E aí sabe o que aconteceu naquele dia? No último versículo que eu não li: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ei, meu filho, sem o Espírito de Deus, Davi já matava urso, Davi já matava leões, os salteadores e ladrões não tocavam nele, e com o Espírito de Deus não havia Golias, não havia exército, não havia quem pudesse deter, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Eu creio, Deus. O Espírito de Deus está sobre ti. Estou muito feliz de ver o Senhor, não conheci o Senhor. Isso é muito especial. O Espírito de Deus está sobre ti. Pega aqui na minha mão. Receba saúde de Deus. Glória a Deus. Na tua circulação, no teu sangue. Deus está renovando as tuas forças. Você vai sentir uma levidez, aleluia, de Deus sobre a tua vida, porque o Espírito de Deus está sobre ti. Sabe, meus queridos, às vezes você foi excluído de algum processo, de alguma lista. Às vezes você faz uma prova, um concurso, faz uma coisa, o seu nome está lá na lista, ou então o povo não tira o seu nome da lista. Hoje eu trabalho na prefeitura e quando eu fiz o concurso, anularam uma questão e não me deram os pontos. E aí eu desci lá para baixo na lista, e aí eu fui lá e disse: olha aqui, meu nome tem que estar aqui porque não me deram meus pontos. Coloca meu nome na lista de novo. E aí colocaram meu nome na lista de novo. Às vezes fizeram justiça com você, tiraram o seu nome da lista, riscaram o seu nome da lista, mas Deus está dizendo: é eu que vou preparar. Aleluia! Glória a Deus. É eu que vou renovar. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Alguém corajoso? Eu ia ser padre um dia, era seminarista da Igreja Católica, dirigi uma Igreja Católica muito grande, fui coordenador da paróquia, e um dia eu ouvi essa palavra, e eu tive que ter muita coragem de deixar um monte de beata, um monte de seguidores, de pessoas que iam lá rezar o texto, rezar a missa comigo todos os dias 6 horas. Eu tive que ter muita coragem, muita ousadia, para dizer: Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador.
nunca me arrependi. Porque Senhor me ama. Ele me ama muito. Oh Deus! E eu tenho certeza que Ele te ama muito. E Ele quer manifestar o seu amor por você em 2015. Deus! Amém. Aleluia! Você quer aceitar Jesus, moço, hoje? Não quer? Vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia. Fique bem aqui, eu quero orar por você. Enquanto ele estiver louvando, eu quero orar por esse moço aqui também. Não precisa ter medo não, viu, varão? Vem cá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você congrega aqui? Você congrega aqui nessa igreja? Antigamente? Tá bom. É forte, é muito forte. Vem cá. Vem cá, senhora, aqui. Deus quer te abençoar. Meu Deus! Essa moça que está do teu lado, meu Deus do céu. Aleluia. Já vai preparando aí. Oh Deus! Aleluia. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa moça ali, ó, Deus está tocando, viu, na tua saúde, viu? Oh Deus! Isso, vem pra cá, Deus está ministrando uma bênção sobre a tua vida. Aquele moço lá que disse assim: ah, Senhor, obrigado, coloca o meu nome no livro da vitória. Vem cá, filho, Deus está colocando o seu nome. Aleluia! Fica ali. Deus está colocando, varão, o seu nome no livro de vitória. No livro de vitória. E ele diz assim: não se preocupem. Aleluia! Eles podem ter se esquecido de ti, mas a partir de hoje escutem o que eu te digo. Quem vai ligar para você e vai dizer assim: eu estava te procurando. Sabe por quê? Porque é Deus quem está ordenando a partir Oh de Deus! hoje. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aquela moça de vestidão bem grande aqui. Esse é um ano de honra e de vitória na sua vida. Glória a Deus! É, você vai ver por aqui, mas tá com medo? Não precisa ter medo não. Aleluia. Glória. Aquele moço grandão ali, ó, que parece Saul, vem cá também. Eu quero com você. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus está entregando algo especial nas tuas mãos. Está cuidando das tuas finanças. E este vai ser um ano de resposta sobre a tua vida. Oh Quero orar Deus! por vocês. Aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão. Você que precisa de um milagre. Você que precisa de. Vem cá também, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você que precisa de um milagre. Levante a sua mão. Você que precisa de uma porta aberta. Você que precisa ser tocado pelo Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença. E como ministro do teu evangelho, se há alguém aqui, Senhor, se sentindo discriminado, afastado e excluído como se sentia Davi, tu és o Deus da providência e de milagre. Senhor, ordena nessa noite pela tua rica e infinita graça e misericórdia. Lembra da tua igreja, Senhor, do Jardim Guatemi nesta hora. Lembra dos teus filhos que estão, Senhor, nesta campanha. E neste momento, a unção de honra e de vitória desce sobre essas vidas. Abençoa, meu Deus e meu Pai, esta igreja, os teus filhos. Todas as famílias que aqui estão representadas. Faz passar e desviar-se de cada um todo espírito de miséria, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, e nos cerca, porque ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, é o Senhor que está conosco, em o nome de Jesus. Amém. Ficam aqui que eu quero orar por vocês.